Você é chefe ou líder? Ou você tem um chefe ou tem um líder? Como saber se você nasceu para liderar? Como que você pode se tornar um líder melhor? Talvez, ao menos uma vez, você já deve ter feito algum desses questionamentos, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje no programa Café com a Mariela Parolini. Jesus foi e é o maior líder de todos os tempos. Mas como que a gente vai ser como ele? Como aperfeiçoar conhecimentos, atitudes, para se tornar, assim como Jesus, um líder com mente de mestre? Eu te conto tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Vamos tomar um café? Maurício Amorim, que é meu convidado de hoje. Obrigada, Maurício. Ele é diretor da Mastermind Minas Gerais, uma das principais escolas de treinamento de líderes no mundo. O seu trabalho é ser um agente transformador na vida de outras pessoas. Mas antes, claro, ele teve que aprender a ser um grande vendedor, um treinador de líderes e ter a sua independência financeira. Você também deseja alcançar esses objetivos? Então acompanhe o nosso bate-papo e não perca as dicas do Maurício, não. Você vai gostar. Só que antes, claro, tem que ser acompanhado com um bom café. Boa conversa, sempre bom café. E o Pedro Henrique, da Minas State Coffee Group, está aqui conosco de novo. Muito obrigada, Pedro. Eu que agradeço. Qual café que você trouxe para a gente hoje na prensa francesa? Então, hoje a gente trouxe a prensa francesa, que é um café da região da Serra da Mantiqueira, é um café da região do sul de Minas. Ele é um café com um aroma e um sabor mais vinhoso, mais aveludado, com Mas um ele final... é suave. Sim, é um café suave com finalização prolongada, uma acidez bem interessante que realça bastante no método prensa francesa, que realça bastante as notas sensoriais do café. Você me disse num outro programa que por não ter nenhum papel, nenhum filtro, realça os olhos, realça tudo. Exatamente. Nele, né? O fato a prensa francesa ser um método que não usa nenhum tipo de filtro papel, que ele não retém nenhum tipo de óleo, não retém nenhum tipo de sabor do café. E, na minha opinião, é o método mais fiel a um café de qualidade. Vou te pedir, então, que daqui a pouco você nos sirva Claro. e leva pra gente, por favor. Claro, Obrigada, Pedro. nada. Antes, por favor, deixa seu contato para quem quiser saber mais. Sim, os contatos estão aqui abaixo. Então, tá bom. Obrigada, Por Pedro. nada. Maurício, obrigada. Eu que agradeço o convite de estar nesse momento contigo. Obrigada mesmo. Maurício foi meu instrutor no Mastermind. Fiz recentemente, eu e Emílio fizemos, e foi um grande divisor de águas para nós. Foi muito importante. E ter a mente mestre é diferente, né, Maurício? Com certeza. O que te levou a buscar o Mastermind, buscar essa mente mestre para passar para outras pessoas? Mariela, em 1997, eu tive a grata satisfação de conhecer a filosofia do sucesso. Até então, eu comecei minha carreira muito cedo, como funcionário, sempre fui muito trabalhador, muito empenhado, mas não me senti uma pessoa satisfeita com a vida. Sempre tive, pelo empenho e desempenho, um bom resultado econômico. E mesmo assim, não me sentia satisfeito. Até que fui participar... Obrigada, Pedro. Fui participar de um programa... Obrigado. Fui participar de um programa e neste programa de final de semana eu conheci a filosofia de sucesso de Napoleão Hill. Quando saí de lá, saí com uma nova visão de mundo. E a partir daquele momento eu comecei a me preparar para ser quem eu sou hoje. Isso tem quanto tempo? 22 anos. 22 anos quando tudo começou e tive que refazer toda a minha carreira profissional. E não me arrependo nenhum instante disso. E você conseguiu quebrar um paradigma comigo que eu já te disse, porque a primeira impressão que eu tive de Napoleão Hill com a lei do... não é a lei do triunfo, não. Como chama aquela... Esqueci aquele que a gente até decora lá no Mastermind. A lei do triunfo? É a lei do triunfo mesmo, né? Algumas coisas ali me incomodavam com a maneira como eram escritas, mas depois houve uma revisão, né, na forma de se escrever e como isso se aplica de verdade na nossa vida, né? Perfeito. E a história de Napoleão Hill também me interessou muito, porque ele fez um estudo por 20 anos sobre o comportamento humano. Fala um pouquinho sobre Napoleão, porque você faz parte também do
da fundação. Da fundação. Na realidade, Mastermind faz parte da Fundação Napoleão Hill. Né? Da qual você é diretor. Na qual eu sou diretor da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind para o estado de Minas Gerais. Sim. Aqui no Brasil há outros diretores de regiões, né? E como diz o nosso presidente, eu sou um latifúndio porque eu cuido do estado maior do país. Só 853 municípios. Exatamente, mas muito é te dado e muito será cobrado. Exatamente. Então, é minha meta nós chegarmos aos grandes centros do estado de Minas Gerais. A meta está estipulada para mais 8 anos, eu já consegui muita coisa e acredito que em 8 anos eu chego onde eu devo chegar. Agora, o que Napoleão Hill buscou para se desejar ter essa vontade de pesquisar, né? É sempre importante entender que sempre haverá alguém que te inspire, não é verdade? Ou é um ente querido, ou é uma personalidade da sociedade de onde você mora, ou é uma pessoa de um livro, como eu vejo aqui na sua estante. Então ele te inspira e eu fui inspirado por Napoleão Hill, Jesus Cristo, né? Fui inspirado por este homem que iniciou sem nada. Esse é o grande errão da vida, né? Quantos homens e mulheres iniciam suas vidas sem nada e se tornam pessoas muito bem-sucedidas. Como fazer isso? Essa é a grande questão. Exatamente. E foi isso que ele perguntou para Andrew Carnegie, o magnata do aço, em 1908, em um bate-papo semelhante a este que nós estamos. Eu não sei te dizer, acredito que sim. Por favor. E na pergunta feita Napoleão Hill a Andrew Carnegie, qual era o segredo do sucesso? Então, Andrew Carnegie, naquele momento, volta a pergunta ao jovem, porque digo jovem, porque ele tinha 22 anos, e disse a ele da seguinte forma: me diga o que é sucesso para você. E aí ficou num silêncio cênico, igual está agora. Opa, peraí, eu que queria a resposta, você que me pergunta, né? Mais ou menos isso. Então ele parou e o próprio magnata explicou: Hill, se sucesso para você é ganhar dinheiro, temos o Mastermind. Então, o que é Mastermind? Unir as pessoas em torno de um objetivo comum. Alinhamento de mentes. Justamente. O que Jesus Cristo fez com muita propriedade. Né? Ele uniu 12 homens com mentes diferentes, com culturas eclesiásticas iguais, mas cada um em um lugar diferente, um mapa mental diferente, o território exatamente igual, né? E uniu essas pessoas, apresentou a eles uma visão, uma missão, e hoje, 2019 anos depois, falamos deste homem que impactou a humanidade, dividiu o tempo e é o mentor da maior religião do planeta, que é o cristianismo. Você também cristão como eu, cristão protestante também, e uma coisa que me chamou muita atenção, porque durante o seu treinamento, que foram 12 semanas especificamente no Mastermind Lince, né? A todo instante você colocava Jesus. A cada momento que você ia pontuar a respeito de alguma questão, de uma das leis do triunfo, a gente não está falando aqui da prosperidade como muitas vezes se trata, mas sim daquela mente próspera, daquela mente mestre, e como você trazia os conceitos cristãos para isso. Porque na sala havia muitas pessoas que não eram cristãs, né? Perfeito. E você conseguia trazer com maestria essa junção do que Napoleão fez numa pesquisa, do que ele trouxe para que as pessoas tivessem êxito na vida e os ensinamentos cristãos. Isso é uma coisa que você traz sempre para você? Essa é uma excelente pergunta. Isso me permite te dizer que... Eu vou começar a usar isso. Que a Bíblia é o livro que tem mais ensinamentos de liderança do planeta. Nem Napoleão Hill, com todos os 20 anos, junto a líderes, não conseguiu extrair o que Jesus Cristo nos apresenta ou que o Antigo Testamento nos apresenta em termos de liderança, né? Certa feita, eu estava na cidade de Viradouro, no interior de São Paulo, próximo de Barretos, e eu estava conversando com o pastor de uma igreja local.
E ele me interpelou da seguinte forma: isso que vocês falam não é positivismo? Falei, pastor, vendo do seu ponto de vista, o senhor tem toda a razão. Agora eu posso lhe fazer uma pergunta? Jesus Cristo não nos ensinou a dar graça a tudo? Isso também não é positivismo? Em tudo dá graças. Exatamente. Então, de uma certa forma, o que a gente vê hoje nos treinamentos, tanto Mastermind quanto tantos outros bons treinamentos que há no mercado brasileiro e no mercado internacional, todos, 100% deles, são oriundos da palavra de Deus. Isso é fato. Algumas pessoas, a minha conversão tem 14 anos, 13 anos, e eu vinha de uma outra linha. E hoje, conhecendo um pouco mais da Bíblia, quantas pessoas buscaram na palavra determinados conceitos e colocaram de outra forma. E o que eu acho interessante, eu tenho certeza. Que bom, que legal. Isso é uma coisa, Maurício, que lá em casa está todo mundo agora. Toda vez que fala, Opa. Tenho certeza. E eu me corrijo muitas vezes aqui. Que bom. Como que a questão do cristianismo, ela realmente é o cerne. E o quanto a gente pode... Se a gente tem um norte, se a gente tem algo que nos baliza, a gente vai saber se aquilo está correto ou não. Perfeito. E aí vem o que Napoleão Hill fala das 17 leis, né? E não fogem nada do que a gente acredita. E nem é uma forma mágica de se conseguir sucesso ou triunfar. Eu não sei, o Emílio tem no celular dele aquele haja com entusiasmo e será um entusiasta, e eu coloquei no nosso carro. Então legal. fica do lado do volante aqui em cima, haja com entusiasmo e será entusiasta. E isso faz muita diferença, porque a maneira como a gente se entusiasma com aquilo que a gente acredita, né? Como que eu vou realmente transmitir para a pessoa e comunicar a ela algo que realmente faça sentido e que a gente consiga fazer esse alinhamento de mentes mestras. Perfeito. Né? Maurício, tem algum caso que você presenciou nesse tempo seu de instrutor Mastermind, que você perceba o quanto a comunicação da pessoa modificou? Eu vi vários lá no nosso treinamento, mas você pode citar algum especificamente? Sim. Eu lembro perfeitamente de um caso de um jovem de uma empresa na cidade de Sertãozinho, interior de São Paulo, cidade sucroalcooleira, onde os ribeirão-pretanos dizem que Sertãozinho é o parque industrial de Ribeirão Preto. E lá um rapaz, um empresário que tinha muita dificuldade em falar em público, tinha muita dificuldade de se relacionar com as pessoas, e ele veio fazer o treinamento juntamente. Então, só um instantinho, a gente vai deixar para depois do intervalo, porque eu quero te servir um pedaço daquele panetone, porque eu falo que panetone é em qualquer época. É verdade. Então, uns pedacinhos daquele panetone e a gente já volta para saber o que mudou nessa pessoa que tinha medo de falar em público. Viu como que o intervalo é rapidinho? Nós já estamos de volta falando sobre liderança. Como aperfeiçoar conhecimentos e ser um líder com mente de mestre. Assim como foi Jesus, é claro. E sobre isso que eu estou conversando com Maurício Amorim, diretor da Mastermind em Minas Gerais. Continuamos com o nosso café, servido pelo Pedro Henrique Gomes, da Minas State Coffee Group. Fala um pouquinho mais sobre a Minas State, por favor. Então, a Minas State é uma empresa que, no início, há 25 anos atrás, a gente buscou reunir os produtores de café especial de Minas Gerais para poder levar esse café para fora, para exportar de fato o café verde, um café de alta qualidade para todo mundo. Hoje a gente trabalha aqui aliado com uma torrefação, a gente faz a distribuição também de alguns microlotes no mercado interno para cafeterias especializadas, mas o nosso foco mesmo é a exportação e a comercialização do café verde. Tá, joia. Contato? Os contatos estão aqui abaixo. Tá bom, muito obrigada, Pedro. Por nada. Maurício, esse panetone delicioso. Enquanto a gente vai contar também um caso muito bom
de alguém que tinha medo de falar em público e consegue superar. Por favor, retome o que você estava falando, é de Sertãozinho. Cidade de Sertãozinho, empresário local, que tinha pavor de falar em público. Não era medo, não, era pavor. Pavor. Os irmãos faziam parte da associação comercial, do CDL local, cidade de 100 mil habitantes, e ele não participava de nada. Não participava de nada porque tinha pavor, tinha medo de falar em público. Na ocasião, ele participou do programa Mastermind e lá ele conheceu várias técnicas, não para falar em público, Sim. mas sim para desenvolver seu potencial. Mas a gente é colocado a todo momento lá para falar, né? Nós costumamos dizer que nós preparamos a vida inteira para falar 2 minutos. Não é verdade? Exatamente. Nós preparamos a vida toda para contar uma história em 2 minutos. É exatamente isso. E a evidência que ficou forte para mim, que naquele ano que ele fez o treinamento, tradicionalmente as associações comerciais, final de ano, faz uma festa. E lá não era diferente, Sim. Sertãozinho não era diferente, no clube local. O mérito empresarial, provavelmente. Justo. E quando eu cheguei lá, quem que estava assumindo a cadeira da presidência da associação comercial? O Márcio, esse rapaz que tinha feito treinamento com a gente. E quando ele me cruzou comigo, que eu também era um dos convidados, ele falou, assumi a presidência, a culpa é sua. E isso que a gente faz. Aqui que nós fazemos? Despertamos o melhor que há dentro do ser humano. O que acontece com as pessoas que faz com que as pessoas tenham medo de falar em público, né? Estava anteontem na Feira de Desenvolvimento aqui da cidade de Santa Luzia, ia ministrar uma palestra de oratória e uma menina disse, eu tenho pavor de falar em público. Normalmente chegam assim, né? E eu dei algumas dicas para ela assistiu a palestra, mas o que faz as pessoas ter tanto medo de falar em público? De fato, o que faz são os bloqueios emocionais. Agora, como que quebra esses bloqueios emocionais? Da seguinte forma, primeiro é ter um objetivo principal muito bem definido. Saber para onde vai nos dá uma força tão grande, tão poderosa. Concordo. E se ainda for um cristão, tem força dupla, né? Como que é? Bênção dobrada. Saber para onde vai e ainda ter um objetivo bem definido te traz muita força. Segundo, é conseguir atrair as pessoas, porque sozinho nós somos bons. Juntos nós somos imbatíveis. Jesus Cristo, que dividiu a história antes dele e depois dele, trouxe 12 pessoas. Isso que as 12 pessoas que estão inscritas, mais aqueles 70 que estavam lá no monte, que de quando em quando ele ia orar. 3 muito próximos, 12 perto e os 70 que estavam sempre juntos. Exatamente. Então, está claro que Jesus Cristo sabia muito bem o que queria e, por saber muito bem o que ele queria, ter um objetivo bem definido, ele atraía as pessoas para perto. Por quê? Porque nós seguimos quem sabe para onde vai. Então, uma pessoa que quer trabalhar essa questão do falar em público, ela tem que definir muito bem o que ela quer. Ao fazer isso, ela constrói uma força interior. Segundo passo, atrai pessoas para perto de si, trazendo ela a terceira competência, que é a autoconfiança, que é a confiança em si mesmo, que é aquilo que Jesus nos fala. O reino de Deus é conquistado à força. Exatamente assim. O sucesso no plano material é conquistado à força, trabalhando, acordando muito cedo, dormindo muito tarde, lendo muito livro. Nos deu habilidade para isso. Exatamente. Esse é o grande milagre. E eu sempre digo que se somos a imagem e semelhança dele, temos que gostar do que nós somos. Exatamente, exatamente. Porque ele não ia fazer algo que fosse ruim. E aí, uma vez que isso acontece, o próximo passo é saber lidar com algo que é a essência do mundo material. Qual é a essência do mundo espiritual? A fé. O que nos liga a Deus é a fé. O que nos liga à essência do mundo material é o dinheiro. E as pessoas não sabem lidar com o dinheiro. E elas se perdem. O dinheiro, algumas pessoas dizem que o dinheiro é mau. Eu, particularmente, não concordo com isso. Mas por que não?
Olha só esse garfo, eu consigo comer esse panetone que está maravilhoso. Embora eu estou falando mais, eu só estou olhando para ele. Mas olha que interessante, esse garfo pode tirar uma vida. Esse garfo. O culpado é o garfo, o culpado quem ocupa quem está com o garfo? Quem está com ele. Exatamente. Conheço homens que com recursos econômicos fazem coisas espetaculares, como o próprio pastor Márcio Valadão, como outros grandes homens no planeta, que com recursos econômicos fazem coisas extraordinárias. Exatamente. Também conheci homens que pegaram o dinheiro e fizeram atrocidades. Então, o dinheiro não é algo mau. Agora, tem que saber como lidar com ele. Sim. Aí Napoleão Hill ensina a gente a lidar com o dinheiro. É uma das leis dele. Quarta lei do triunfo, né? Hábito de lidar com esse dinheiro. Isso é dito desde o início do tempo por José, que ensinou os egípcios a guardar a quinta parte. Exatamente isso, é guardar dinheiro. Essa é uma coisa que, quando você tem dinheiro em mãos, uma coisa é fato, tem mais confiança. Não é verdade? Ou tudo facilita. Tudo e se facilita. eu sei como lidar com ele até no momento de escassez, eu ainda ter, aí faz a diferença. Agora, o grande segredo não é só lidar com ele no momento de escassez, é no momento de abundância. Sim, porque é onde as pessoas se perdem. Você falou de José, foi o que ele fez. No momento de abundância, Ele guardou. poupava porque sabia que teria escassez. Exatamente, porque sempre haverá verões e sempre haverá invernos. Sim. Na vida de todos nós, seres humanos. Então é muito importante pegar essa sabedoria divina e trazer para a sua vida pessoal e profissional. A quinta lei do triunfo é a liderança e sustentação. As pessoas começam e não terminam. Mas por que elas não terminam? Porque não sabem para onde vão. Não tem objetivo. Então, você que está nos ouvindo, lembre-se, né? Tem um bom planejamento estratégico, que nós chamamos de objetivo bem definido, porque com certeza vai dar sustentação para isso lá no futuro, quando as dificuldades acontecerem, que isso é natural. Sim. Isso é natural em qualquer ambiente empresarial. E aí tem um outro aspecto, que é o uso adequado da mente. As pessoas usam muito mal a sua mente. Até nas palavras, na composição das palavras, elas usam mal a sua mente, né? O texto, a Bíblia Sagrada diz que o poder da vida e da morte está na língua. E se a gente pega alguns programas de liderança, sabemos que a palavra gera resultado. Sim. Não por ela em si, mas porque ali eu já me programo para que aquilo aconteça. Sim. Né? Por exemplo, as pessoas dizem, eu sou desastrado, eu sou isso, eu sou. E não pesquisou a essência da palavra eu sou, que significa o nome de Deus. Nesse momento, aconteceu, por exemplo, de ser desastrada. Não significa que eu sou sempre. Né? Pode ter acontecido de tropeçar aqui e cair. Foi aquele momento. Não significa que eu sou o tempo inteiro. Eu posso melhorar a minha habilidade em lidar com as situações. Mas o cuidado com as palavras. A mente humana é um computador. Este computador, ele tem comandos. E quem dá comando? É o nosso espírito, é a nossa alma, ou a forma que as pessoas entendem. E se eu dou comando errado, eu tenho o resultado errado. Óbvio. Então, parece óbvio, mas a gente não faz. Exatamente. Então, esse empresário lá da cidade de Sertãozinho, o que ele fez? Ele fez exatamente isso, ele colocou em prática. Com isso, ele desenvolveu a sétima lei, que é o entusiasmo, chamado entusiasmo endógeno. Né? O que é esse? Só porque eu estou preocupada com o nosso tempo, porque nós temos 3 minutos. Mas eu só queria que você viesse com a etimologia de entusiasmo, porque eu sempre uso e gosto muito. Perfeito. Os gregos atravessavam léguas e léguas, aí até o templo de Delfos, para receber as orientações dos oráculos. E nesse templo de Delfos tinha uma frase, conheça-te a ti mesmo. E aqueles oráculos ensinavam aos gregos algumas técnicas que eles praticavam. E se aquilo desse certo, eles davam crédito àquela pessoa, então era dito que eles estavam empoderados, eles estavam com o Deus dentro de si. Caso, vamos pensar, se a agricultura fosse bem sucedida, então eles estavam empoderados daquele Deus. Então ali entusiasmados. Nasce a palavra entusiasmo ou enteos,
que é Deus dentro de si. Já na era cristã, o que aconteceu? Ela tomou mais corpo, porque até o século III depois de Cristo, nós sabemos disso, o cristão foi perseguido, massacrado, como até essa data. E aí, então, os romanos diziam, aqueles homens estão entusiasmados pelo Deus dele, que era Jesus Cristo. Uma palavra entusiasmo nasce dessa origem toda, Deus dentro de si. E o que a gente faz dentro do Mastermind é trazer uma ferramenta para fortalecer esse Deus dentro da pessoa. Você chegou até a 7ª lei do triunfo. Perfeito. Podemos citar as outras para que a gente não perca nas 17? Podemos. Por favor? Podemos. Porque nós temos 2 minutos, mas dá para a gente ir. Perfeito. A 8ª lei do triunfo é o autocontrole. As pessoas simplesmente... Todas nós temos nossas preocupações, como lidar com elas, autocontrole. A 9ª, nós chamamos ela de fazer mais do que o combinado. O sucesso não acontece por acaso, você tem que trabalhar muito. A 10ª é personalidade agradável, atraente. A 11ª é pensar com segurança. Além das preocupações, de quando em quando vamos ter um probleminha para resolver. Então, é saber lidar com isso. A 11ª é concentração e foco na coisa certa, disciplina. O bem mais precioso que temos é o tempo, não lidar com ele e jogar a vida fora. A 13ª, nós chamamos ela de conseguir cooperação. Como disse no início, sozinhos somos bons, juntos somos imbatíveis. A 14ª, tirar proveito do fracasso, lidar com as adversidades de forma madura, saber que o mundo é esse alto e baixo, é natural isso. Saber lidar com isso constrói a resistência emocional. A 15ª nós chamamos de tolerância, o que pode também ser chamado de diplomacia, que é o processo de você entender a outra parte e negociar. Saber conversar. Negociar, você vem até a mim, eu vou até você, juntos, nesse particular aprendemos juntos. Essa é a 15ª. 16ª, regra de ouro, fazer o bem, o que Jesus fez com muita propriedade e hoje nos inspira e a nossa referência. E a 17ª, lei do triunfo, é a força cósmica do hábito. Eu, você e nós que estamos nesse estúdio somos hábitos. Sabendo disso, quais são os hábitos que você quer desenvolver? Maurício, essa conversa pode ir longe e ainda nem falamos de problema e preocupação. Muita coisa. Se você quiser saber mais, nós vamos trazer o Maurício aqui, porque toda vez que você trabalha a sua mente de uma forma diferenciada, eu tenho certeza que o sucesso vem. Aqui falamos de Napoleão Hill, mas nós temos o exemplo da Bíblia, nós temos o exemplo de Jesus ali que sempre nos direciona. Eu espero que esteja também quem te norteie. Te espero para um próximo café na semana que vem. Deus te abençoe.